Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, palavras do nosso Senhor Jesus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao 16. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não sei se você está sozinho aí no sofá me assistindo, mas aqui no estúdio vamos virar uns para os outros, vamos dizer: você é sal da terra, você é sal da terra. Você é luz do mundo. É luz do mundo. Amém, glória a Deus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Uma vez Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas depois de um tempo de caminhada, transferindo de si mesmo aos discípulos, ele chega a esse momento dizendo: vocês são a luz do mundo. É a presença dele em nós, é o caráter de Cristo em nós, é o Espírito do Senhor em nós, a mente de Cristo em nossos raciocínios, em nossa maneira de pensar. É Jesus que faz toda a diferença em nós e por meio das nossas vidas. Amém? Eu estava meditando nesta palavra e ela me trouxe grande consolação, porque nós, como igreja brasileira, muitos de nós, eu falo por mim, mas eu sei que muitos de nós podemos ter nos sentido assim frustrados com os resultados das últimas eleições. E nós oramos tanto e nós temos tantas promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa nação, e nós acreditamos que, infelizmente, o nosso povo, com seu livre-arbítrio, escolheu diferente daquilo que nós entendemos que era a vontade do Senhor. E certamente nós teremos consequências por isso. Mas, meditando na palavra, o Senhor me trouxe grande consolação. Nesse texto, o Senhor me reanimou. Ele disse: filha, você não pode recuar. Você não pode deixar de querer se envolver nas causas do seu país. Você não pode recuar e pensar: não, realmente eu não vou me preocupar com a transformação do Brasil, não tem jeito, não é? Não! Jesus, ele nos encoraja, ele nos incentiva a fazermos a diferença. Não é? Diga novamente para alguém perto de você: faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença. E como será que o Brasil vai ser transformado? Nós muitas vezes esperamos que venha o grande avivamento que pode transformar rapidamente as coisas. Um derramar do Espírito irresistível pelas ruas da cidade. Já aconteceu tantas vezes na história. Nós clamamos que outra vez aconteça. Que a sociedade seja impactada pelo derramar do Espírito, que haja conversões, arrependimento em massa. Muitas vezes, sem nem nós precisarmos falar de Jesus, as pessoas farão fila para entrar nas igrejas e no meio da rua elas se prostrarão chorando, pedindo perdão pelos seus pecados. Enfim, são tantas histórias de nações que foram mudadas por um soberano avivamento da parte de Deus, e nós ansiamos que Ele venha poderosamente na nossa nação. Mas esse texto e outros testemunhos da história nos mostram que a transformação ela acontece por baixo, de baixo para cima, primeiramente, quando cada indivíduo que recebe a Cristo faz a diferença aonde ele está inserido. Aqui a palavra é clara: olha, se o sal perder o sabor, não serve para mais nada. Você não pode ficar assim, sem sabor, insípido. Jesus está na sua vida, você tem que fazer a diferença. Você tem que testemunhar a sua fé, na sua maneira de viver, sendo diferente dos outros, indo na contramão do mundo. Porque o sal, gente, ele serve para algumas coisas. O sal, ele conserva. E nós sabemos que a igreja de Cristo
ela tem conservado, ela tem preservado este mundo de uma destruição. Sem a igreja, o mundo já teria se corrompido completamente. Nós temos que preservar a família. Eu acho um absurdo quando nós escutamos histórias até de líderes evangélicos, às vezes mais velhos, chegando no fim da vida e se divorciando, casando com mocinhas. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor ao evangelho, vamos preservar os valores da família, vamos renunciar à nossa própria vontade, mas vamos pagar o preço, vamos ser sal. Porque senão só vamos servir, sabe para quê? Vamos virar zombaria na boca do mundo que diz, está vendo aí o crente? Está vendo? Sermos jogados fora e pisados pelos homens. O sal, ele conserva, ele preserva. Mas quando nós vemos as estatísticas dos nossos jovens se corrompendo, perdendo a virgindade antes do casamento, usando drogas, na mesma proporção dos do mundo, aonde está o nosso sabor? Vamos salgar, vamos fazer a diferença. Vamos salgar. O sal também, ele serve para provocar a sede. Quando as pessoas ao nosso redor começam a ver uma família diferente, uma família harmoniosa, um casamento feliz, de cumplicidade, de perdão. Quando as pessoas veem os nossos filhos agindo diferente, veem a bênção de Deus na nossa vida financeira. Quando as pessoas olham para nós, às vezes com tão pouco, fazendo muito, e você então testemunha da bênção do Senhor na sua vida, isso provoca sede. As pessoas dizem, eu quero essa paz que você tem. Como que você pode atravessar essa adversidade e ter esse sorriso no seu rosto, essa paz? Eu quero essa paz. O sal provoca sede. Seja um testemunho, uma testemunha de Cristo na sua vida para os outros. A luz não pode ficar escondida. Ninguém esconde uma cidade no alto de um monte. É lindo ver, né, no alto de uma montanha, aqui em BH mesmo, né, a gente vê tantos morros e à noite as luzinhas brilhando, piscando. Ninguém pode esconder as luzes de uma cidade num lugar alto. E assim, você não pode esconder a sua luz, ela vai brilhar, ela vai atrair as pessoas, elas saberão a direção, elas saberão o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, e você vai apontar para Cristo. A vida do cristão vai fazer a diferença aonde quer que ele esteja. E esta diferença na vida de cada um de nós, de cada lar cristão, vai transformar esse país. Nós não precisamos temer. Será que se o governo não é cristão, se o governo não é temente a Deus, nós estamos perdidos? Não! Você se lembra do contexto em que a igreja primitiva estava nos primeiros dias do Evangelho? O Império Romano era terrível, cruel. As leis romanas eram puro sangue derramado, matança. As pessoas não tinham direito algum, eram assim, sem nenhuma dignidade. As mulheres, os servos, era uma carnificina. Era uma perseguição terrível aos próprios cristãos. O prazer, a cultura romana estava fundada na depravação moral. Para você ter uma ideia, o verdadeiro amor na filosofia grego-romana era entre dois homens. A homossexualidade era algo comum, muito comum. Mas o cristianismo veio não de cima para baixo, de baixo para cima. Os romanos começaram a se converter. O Império Romano se rendeu ao amor do cristão, à graça estendida pelo cristão. O Império Romano ruiu. Aquelas leis mudaram, aquela cultura mudou, aquelas religiões pagãs, aqueles deuses falsos que eram adorados, eles perderam, eles foram derrotados pelo poder do Evangelho na vida de cada cristão. Eu sei que nós sofremos ameaças de leis contra os princípios cristãos, mas nós sabemos que se a sociedade for transformada por vidas que se rendam ao Senhor, essas leis serão mudadas, essas leis serão impedidas de prevalecer,
porque a mudança virá nessa nação de baixo para cima. Mas eu quero encerrar incentivando você a não desistir de transformar o Brasil de cima para baixo também. Sabe por quê? Muitas vezes nós acreditamos em mentiras, de que política é do diabo, por exemplo, de que política é suja. Politicagem é suja. O que temos visto ao longo da história brasileira é sujeira mesmo, e como igreja muitas vezes nós recuamos e escolhemos ficar dentro do saleiro. Mas você é sal da terra e você precisa sair do saleiro e você precisa salgar. Você é luz do mundo, você precisa ser colocado no lugar alto. Diz aqui, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. O lugar alto é um lugar de estratégia, é um lugar de influência, é um lugar onde a luz vai brilhar para alcançar todos os que estão naquele lugar. Deus quer que nós saiamos da zona de conforto e entremos nesses lugares estratégicos, e precisamos ter ousadia e parar de entregar a influência, a autoridade, o domínio, o governo dessa nação na mão de pessoas que não têm o Senhor Jesus em suas vidas. Vamos avançar o reino, não vamos desistir, vamos ousar, vamos enxergar que uma batalha não é feita somente de uma luta, uma guerra não é feita somente de um momento. Se a gente perde uma luta, a gente tem que olhar adiante. A longo prazo, continuamos na batalha. Continuamos na batalha por essa nação. E eu deixo com você o exemplo de um homem de Deus, William Wilberforce. Ele desejou por várias vezes estar em reclusão, somente em contemplação. Ah, como é bom adorar o Senhor, né, gente? O salmista já dizia, bom é louvar ao Senhor, cantar louvores, só ficar estudando a Bíblia, lendo a palavra, adorando. Ah, como isso é importante. Mas o próprio pastor de William disse, você não pode se calar. E ele se tornou o parlamentar inglês responsável pela abolição da escravidão na Inglaterra. E esta liberdade aos escravos ingleses influenciou todos os países, inclusive o Brasil. Um cristão exercendo influência num lugar de autoridade. Vamos colocar a candeia, as candeias nos lugares altos dessa nação. Não vamos desistir do Brasil. Avante, igreja, saia do saleiro, seja encorajada. De baixo para cima e de cima para baixo, nós vamos ver um Brasil transformado para a glória do Senhor. Deus já fez várias vezes, e nós aguardamos e nos dispomos para que a transformação aconteça outra vez, e agora na nação brasileira que precisa tanto.